Olá, pessoas, tudo bem? Bem-vindos a outro Tigercast. Oi, gente. Bem, estamos aqui com um extra, porque conseguimos gravar já que a Carol está de férias. Eu achei Amém. uma folga de um dia. E nós hoje vamos gravar um vídeo que nós pretendíamos gravar um bom mês atrás, que nós Em fizemos junho. em Tá junho. só junho, tá só 3 meses Julho. atrasado. Nós estamos só 3 meses atrasados, que nós fizemos várias perguntas assim no Twitter. Fizemos mais recentemente e perguntamos o que é que vocês queriam ouvir da gente e aí estamos aqui para responder essas perguntas hoje. Se você fez essa pergunta e a gente até agora não respondeu, agora é a sua hora de ouvir sua resposta. Se você ainda não tiver desistido da gente. A gente não esqueceu. Vamos lá. A gente não pegou as perguntas em ordem cronológica, não. A gente botou numa ordem que fizesse algum sentido, porque tem algumas perguntas que são bem parecidas, né? Acho que esse vídeo não vai durar 1h30, como a gente costuma fazer, Eu tô torcendo. porque parece que vão ser coisas mais rápidas, assim, até porque, como a gente fez essas perguntas em junho, tem algumas coisas que a própria história já deu respostas, né? Outras não, mas algumas sim. Então a gente vai mais comentar, né? É. Vou falar aqui então. A primeira eu juntei duas perguntas, foi da. Gente, fala esses nomes de arroba é muito difícil. Arroba Petit Josés. Algo do tipo. Também não dá para ler o seu nome, desculpa, porque tá com aquelas letras diferentes. Enfim. Foi essa pessoa e foi a arroba Eijizawa. Falaram sobre a Anne, né? Vocês acham que o Zayama esqueceu a Anne no churrasco e não sabe que fim dá pra ela? E vocês acham que a Anne ainda vai reaparecer até o fim da obra? E se sim, qual seria o papel dela nessa reta final? Então, eu acho que a Anne não tem mais muito mais lugar na obra. E eu acho que se ela aparecer, ela não vai ser muito bem desenvolvida, visto que o mangá deve acabar ano que vem. Eu Eu acho. acho que. Não, Hum, pode terminar, achei que você tinha terminado. não, eu só ia complementar que talvez ela saia. Ela com certeza não vai ficar do lado da ilha, desculpa decepcionar quem acha que ela vai sair do cristal e ficar do lado da ilha. Eu acho que tem mínima chance disso acontecer. Mas eu queria ver uma finalização dela com o pai dela. Eu não acho que ela foi esquecida assim no churrasco. Porque o Isayama lembra dela, ele só não quer usar ela mesmo. Ou não é a hora de Eu usar. acho que não tem como ele ter esquecido ela, porque as pessoas fazem questão de lembrar sempre. Eu já faz um bom tempo que eu não vejo espaço para ela na história. Assim, eu não sei como é que ela voltaria à história. Eu também acho que não tem a menor chance dela ficar do lado da ilha. Eu não sei, assim, o Isayama, ele surpreende muito a gente, né? A gente sempre comenta disso, de que são coisas que a gente sabe que vai acontecer, mas ele faz acontecer por meios que a gente não esperava. Então, assim, eu acho que vai ser uma dessas. Eu acho que ela vai sair sim do cristal, mas eu acho que ela vai sair para um motivo ou uma forma totalmente inesperada. Eu só espero que ela não apareça para morrer, porque eu acho que seria bem chato, assim. Eu não tenho a menor identificação com a Anya, é uma personagem que eu não gosto muito, assim, na história, mas eu acho que seria péssimo ela sair só pra morrer, assim. Acho que não tem o menor sentido. Espero que ele não faça isso. Eu tenho um pouco de medo de acontecer o que tem acontecido o que eu acho que tem acontecido com o 104, que a gente já tem comentado, que parece que a história cresceu demais para eles e o cinema não sabe mais o que fazer com eles, então eles ficam ali de elenco de apoio. Eu tenho um pouco de medo de acontecer isso com a Anya também. Assim. Na verdade, eu acho que já está acontecendo isso. A história cresceu demais e onde é que eu vou enfiar ela? Então, eu tô esperando aqui um momento para enfiar. E eu tenho um pouco de medo de quando ela sair do cristal acontecer isso. Assim, ela ficar como um elencozinho de apoio ali no cantinho. Vamos ver, né? A prova que ele não esqueceu é que ela apareceu recentemente aí como psicóloga. Mas, Ela apareceu em um quadro daquelas memórias do Eren também, do capítulo 110. passada. Ah, não. Pensei que era do capítulo passado. 120. Passado não. Do 120. Ah, 110 tá. não. 120. Eu tô desorientada, gente. Me desculpa. 110. Troquei Do o 100, 120. eu troquei o 120 com 110. Tô desorientada hoje. Muito bem. Enfim, eu acho que tem várias chances dela morrer sem sair daquele cristal. E eu Nossa, acho que sinceramente seria não péssimo. sei porque o pessoal insiste em falar que ela apoiaria a ilha, porque
todo mundo vê, acho que é gente que vê a Ilha como o bem e o outro lado como o mal, né? Mas, tipo, a Anne tem os motivos dela pra ficar preocupada com o pai que tá lá em Marley. E o pai esse que quase foi morto no ataque que o Eren fez lá, então, Pois é é, não tem difícil. como ela está. Muita gente, uma galera que, assim, eu tenho um pouco. Não gosto muito, às vezes, de me envolver com fandom, que eu acho que tem uma galera, principalmente no fandom gringo, que gosta de falar como se fosse melhor do que todo mundo, né? E aí, tem volta e meia, tem uma galera dando uma debochada nisso, falando, ai, que palhaçada. É, por exemplo, quem acha que a Anne vai ficar do lado da ilha, ou quem chipa a Anne com o Armin, porque é óbvio que não, olha só, ele matou o pai dela. Tipo, acho que também não é bem assim, né? Eu acho que quando ela sai do cristal, ela não vai saber que nada disso aconteceu. Tem um momento das coisas serem esclarecidas. Eu acho que não tem chance dela ficar do lado da ilha, não por isso só, mas assim, por toda a construção de personagem dela. Ela é uma pessoa que ela não tinha nada, ela só fez o que ela tinha que fazer por causa do pai dela, e ela deixa isso bem claro. Tem uma fala dela que ela fala que, assim, dane-se todo mundo, tá todo mundo errado, eu só quero cumprir minha missão e voltar para casa. Então, assim, por isso eu não vejo ela defendendo um lado, ou tomando um partido. Eu também não vejo ela defendendo, por exemplo, assim, o que o Rainer fez pelo porco, assim, tipo, ah, vou lá, correr o risco de morrer. Tudo bem que o Rainer não se importa muito de morrer, mas assim, né? Correr o risco de acontecer alguma coisa pior para defender o meu amigo. Eu também não vejo ela fazendo isso, sabe? Por isso que eu tenho um pouco de receio, assim, de como que ela vai entrar na história. Porque tenho medo dela ficar um pouco deslocada. Não tem um lado para ela, ela nunca teve um lado. Ela seguiu o que o pai Ela, dela mandou ela fazer. ela tá por ela mesmo. E Exatamente. eu acho legal que a Anne foi uma das primeiras personagens que falou disso, de não ter o lado certo e de que se pessoas boazinhas, assim, tipo o Marlo ou até o próprio Eren, do jeito que eram, quando assumiam o poder, podiam acabar se tornando tão ruins quanto as outras, que eles lutaram tanto para tirar do poder. E eu acho que Exatamente. esses diálogos dela do começo, ela foi uma das personagens que teve mais um entendimento melhor, assim, de guerras e conflitos, e ela não apoia nenhum desses lados. Ela só quer viver e ter a vida dela. Ela Exatamente. não quer se sacrificar por nada dessas coisas, que ela também acha uma besteira. É meio que um pouco a visão do Zack quando era criança, né? Que ele fala, tipo assim, eu só quero viver minha vida em paz com minha família. Eu não quero lutar, mudar o mundo e tal. E outras pessoas dentro da história, tipo o Eren, tipo o Marlon, eles falam o contrário, né? Como é que você pode querer viver uma vida tranquila se o mundo tá essa desgraça? Eu tenho que mudar o mundo. E muita gente fala que ela defenderia a ilha porque ela, ela fala mais de uma vez que ela meio que, entre aspas, assim, admira o Eren. Mas eu sempre vi essa admiração dela de uma forma tipo assim, nossa, eu admiro essas pessoas que lutam para mudar o mundo, mas Anne, quero só ficar aqui com meu pai, em paz. E tudo bem, não tem nada de errado nisso, é a visão dela de mundo, sabe? Então eu sempre vi essa admiração dela dessa forma, mas muita gente usa para dizer que ela ficaria do lado da ilha. Não entendo dessa forma, mas Também não. Porque, por mais que ela tenha uma admiração e tal, ela também acha boa parte dessas coisas bobagens. Ela acha que se sacrificar por um motivo maior também é uma bobagem. sim, Ela fazia isso porque ela fazia aquilo porque ela tinha que fazer. E ela sentiu na pele, né? Igual o Zeke criança, ela também meio que foi doutrinada a fazer uma coisa que ela não queria e se dedicar a uma coisa que ela não queria. Só que diferente do Grisha naquela época, o pai dela, quando percebeu a desgraça que ele fez com ela, ele pediu desculpas e fez todo aquele discurso lá. Aí ela tem uma sim. visão bem mais crítica, assim, de qualquer forma. Eu às vezes sinto um pouco de falta. Eu acho que esse arco da Titã Fêmea, ele tem diálogos muito bons entre os personagens, assim. É, e eu às vezes sinto um pouco de falta disso, assim, sabe? Deles conversando entre si, fazendo a gente, quando eu digo fandom, pensar um pouco. Quando eu falei que o 104 está um pouco esquecido, claro que nessa parte da história praticamente só tinha o 104, mas assim, tem diálogos excelentes entre eles, assim, entre o Armin e o Jean principalmente. Acho que isso podia ter sido mantido na história, sabe?
quando eles conversam entre si, eles se entendem e eles fazem o fandom entender muita coisa. E às vezes deixa passar mesmo, é tipo isso, tipo esses diálogos da Anne, diálogos em que eles falam que o mundo não é preto no branco, que nem todo mundo queria estar ali, que, por exemplo, o Eren não está mais certo do que os outros por querer resolver as coisas da forma dele. Acho que talvez se isso ainda tivesse sido mantido na história, as pessoas estivessem entendendo um pouquinho melhor as coisas. Eu também, tipo, até isso aí até se continuou por vários arcos, tipo, até no próprio arco político também tem vários desses momentos, mas são momentos que as pessoas tendem a ignorar também, sabe? Sim, tem Elas, gente que diz que o diálogo não importa. eu nunca vou esquecer esse comentário. Enfim, Bom, acho que sobre a Anne era isso. E assim, só um complemento. Até tem uma outra pergunta sobre a história e tal, mas no momento a gente tem mais do que a Anne esquecido. A gente tem a Anne, a história, a Randy e o Levi. Forças. É que na época que mandaram essas perguntas só tinha a Anne esquecido. não, Quer tinha um dizer, Levi não. onde. Foi porque É, a gente não esperava é que que ele ia eles ficar estavam tanto tempo esquecidos. fora, né? Exatamente. Gente, quando a gente ia fazer aquela tweet do Levi, eu fiquei chocada, que tem 6 meses que não aparece na história. Mas, sabe, tem uma coisa que eu acho muito legal nisso, assim. Eu acho que o Isayama é muito corajoso. Foi tipo um arco, foi um arco político. Não, político não, no começo do arco de Marvel. Que ele pegou e deixou, assim, um ano sem nenhum dos personagens principais aparecerem na história. Eu acho corajoso E da a parte segunda dele. temporada também, tipo, eu achei muito corajoso, porque, tipo, quando acaba o arco da Tinta Fêmea, a gente descobre tanta coisa e fica tanta coisa em aberto, aí do nada ele muda o foco para personagens que ninguém nunca tinha dado atenção, que era o Rainer, o Bertholdt, a história e a Amy na época. Tipo, foi bem corajoso também da parte dele fazer isso, que a segunda temporada toda é focada só neles, praticamente. É. E o Levi é uma das caras da franquia, né? E ele, tipo assim, 6 meses sem o cara aparecer. Acho muito bom, bato palmas pro Isayama quando ele faz isso. Também. Quer ler a próxima? São duas também. Eu vou ler a próxima. É, as próximas perguntas foram feitas, tipo, primeiro foi sobre o Eren. A primeira foi: vocês concordam com o Eren ou acham que as coisas podiam ser diferentes, feitas pelo Eren Joestar? E vocês acham que o final do Eren será igual ao do Kira, com o personagem morrendo por causa das suas próprias ações, feitas pelo Pedro Costa, arroba Mano Nuvem? Começar aqui. Vocês concordam com o Eren? Bem, você ouviu algum dos outros podcasts, você sabe que não. Não, por isso que eu concordo com ele. Não, pronto, não, tô zoando. Não, acabou, próximo. Pois é, até uma trilha que a gente vai fazer hoje, eu acho. Que. Hoje lê, quando o vídeo for lançado já vai estar feito. Quem sabe eu consiga lançar o vídeo hoje também, não sei. Nossa, arrasou, hein? Não sei. Vamos defender aqui. Enfim. Enfim, é um comentário que eu vi no Reddit, que a gente vai fazer uma thread baseada nele. E ele fala também sobre a similaridade das ações tanto do Zeke quanto do Eren, e quanto os dois são extremistas e que eles fazem muitos sacrifícios assim por um bem maior que eles acreditam e que não necessariamente vai dar certo e que não necessariamente as outras pessoas vão concordar com esses planos. Então, os dois irmãos, na verdade, são muito parecidos. Tem muita gente que defende um e não defende o outro, mas na verdade, na sua base, eles são iguais. Eles sacrificam mais, o outro menos, mas enfim. Mas o que a gente sempre fala também é que os dois irmãos, por terem esses ideais assim tão definidos, esses objetivos assim tão definidos, eles também fizeram todas as ações para acontecerem do jeito que eles queriam. Então eu acho sim que se não fosse o Eren e o Zeke, a ilha não estaria sendo atacada agora, nem estaria sendo atacada pelos próximos anos. Sim. E talvez não fosse atacada assim tão cedo. Talvez eles pudessem abrir a oportunidade de diálogo com outras nações, aí abrir muita coisa, porque, tipo, se o Zeke não tivesse pressionado o pessoal de Marley para voltar agora, eles não tinham interesse de voltar, como a gente viu lá no final
do arco. Não, do arco não, da guerra que tem no começo do arco de Marley, os generais lá de Marley viram que os outros pessoal estão se aumentando sua tecnologia, as outras nações estão aumentando sua tecnologia, e eles estão ficando para trás porque eles estão dependendo só dos titãs, e eles estão decidindo, não, então a gente devia investir em outras coisas e parar de ficar atrás desses titãs, né? Só que aí o Zeke, não, mas nós precisamos da coordenada, porque nós precisamos. Aí o Zeke que convence eles a continuar com o plano. Aí como é o Zeke, é o garoto. Eu esqueci como é que eles chamam o Zeke, mas. O menino Não é genial, sei prodígio, lá. não, é. Mas é algo desse tipo. Enfim, que eles confiam muito nos pensamentos do Zeke e tal, eles vão atrás também disso. E se não fosse por isso, quem disse que Marley também não seria derrotado e perderia seus titãs? Aí quem sabe outra nação iria surgir para tentar ir atrás da coordenada também, quem sabe, mas tipo, ia demorar Então, mais eles teriam dado tempo, uma chance, a exatamente. ilha já teria conhecimento do que estava acontecendo, eles podiam abrir oportunidades de outras de diálogo, mas tipo, o plano, o que o Armin, a Mikasa, Ranji e os outros desejavam, que era, quem sabe, abrir diálogo e tudo mais, eram possibilidades. Só que o Eren e o Zeke não deixaram essas possibilidades acontecer, porque eles manipularam tudo para acontecer do jeito que eles queriam. O Zeke não deixou a ilha negociar com ninguém, ele, tipo, porque uma das coisas que o Eren acha é que eles tentaram negociar